Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão e hoje é um momento de reflexão muito especial, uma edição especial, porque eu quero falar diretamente ao coração de todas as mulheres. Porque hoje, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E a mulher é o símbolo, de força, a mulher é um símbolo de beleza, a mulher é um símbolo de graça, de sabedoria, a mulher é um símbolo de alguém que suporta muitas coisas sem desistir. Na mulher existe uma resistência, fora do comum. E essa capacidade foi dada por Deus à mulher. Então hoje, nessa edição especial do nosso momento de reflexão, eu peço ao Senhor que Ele fale diretamente ao teu coração, mulher de Deus, mulher que está sofrida, mulher que está desesperançosa. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês Josué capítulo 15, no versículo 18 ao versículo 19. Eu preciso só trazer para você um pano de fundo acerca dessa história. A Bíblia diz que Caleb ofereceu a sua filha, Caleb, companheiro de Josué, ofereceu a sua filha àquele que conquistasse, diz aqui o versículo 15, subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Então, eu quero falar dessa mulher. Eu quero rapidamente refletir com você sobre a filha de Caleb, Axa. Esta mulher que teve o seu nome escrito na Bíblia e marcado na história. Mas por quê? E aí eu queria que você compreendesse comigo o versículo 17, o foco hoje é o 18 e 19, mas para você entender um pouquinho melhor a história, versículo 17 diz assim: tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, a Bíblia relata que Otniel, sobrinho de Caleb, tomou aquela cidade que era impossível de ser tomada, uma cidade muito fortificada que o próprio Caleb não conseguiu conquistar. Então, Otniel, seu sobrinho, toma esta cidade e, como recompensa, ele recebe a mão de Axa, filha de Caleb. Mas, pastora, nunca ouvi falar desta mulher na Bíblia. Nunca ouvi falar de Axa. Mas a Bíblia fala dessa mulher. E quando eu estava refletindo sobre esse texto no meu devocional, o Espírito Santo falou claramente comigo para que eu falasse às mulheres. Mas isso não foi hoje. Foi um dia desses meditando na palavra. E hoje Deus usou o meu marido para falar comigo no teu momento de reflexão. Fale com as mulheres. E Deus me lembrou desse texto. E olha que interessante que fez Axa. O versículo 18 diz assim: esta, quando se foi Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ou seja, ela pediu para Otniel, seu esposo, sobrinho de Caleb, para que ele falasse ao seu tio, ao tio de Otniel, pai dela, para que ele pedisse a ele um campo ao pai dela. Ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou: que desejas? Então ela foi uma mulher sábia. Ela foi uma mulher que pensou no futuro. Axa foi uma mulher que não pensou apenas no presente, que estava se casando com Otniel, seu primo. Naquele momento, naquele tempo, esse tipo de casamento era permitido, entre as famílias. Aliás, ele era até orientado que dentro das próprias tribos eles se casassem. Então Axa, ela fala para ele que ele pedisse ao pai dela um campo. E aí Caleb perguntou então para ela, seu próprio pai pergunta para ela: o que desejas? Respondeu ela no versículo 19: dá-me um presente. Se você estivesse se casando hoje, o que você pediria ao seu pai? Se o seu pai fosse um homem de muitas posses, como aqui era o Caleb, um homem que recebeu parte da sua herança no meio de Israel, e ela poderia pedir ao seu pai o que ela quisesse. Você sabe que você tem um pai maravilhoso, um pai presente, um pai amigo, um pai que te aconselha, um pai que te apoia, um pai que tem uma palavra, um testamento onde ele deixou tudo bem escrito, bem explicado. E naquele momento, Axa podia pedir o que quisesse ao seu pai Caleb. E o pai pergunta para ela: o que você quer? E ela responde para esse pai: deste-me terra seca, dá-me também
fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha que texto interessantíssimo. Axa, filha de Caleb, tem a oportunidade de pedir ao pai o que ela quer. Ela se casa com Otiniel, que foi um grande guerreiro, sobrinho de Caleb, e quando ele estava indo embora, ela insiste com ele para que ele pedisse um campo ao pai dela. Ela apeia do jumento, ou seja, ela desce do jumento, e Caleb pergunta: o que você quer, minha filha? O que você deseja? Ou seja, imagina a cena, ela indo embora com seu esposo, mas antes ela fala para o seu esposo: não, eu preciso descer do jumento e pedir algo ao meu pai. O pai pergunta: e o que você quer? E ela fala: você já me deu uma terra, mas essa terra é seca. Você já me deu uma porção da sua herança, já me deu parte da minha herança. Mas eu não quero apenas uma terra seca. Eu quero fontes de água. Mulheres, sejam como Axa. Não desejem apenas uma terra seca, uma porção de terra seca, um bocado de terra seca, mas peça ao seu Pai Celestial águas. Águas. Ela pede então ao Pai: dá-me também fontes de água. Ela não pede só água, ela pede a fonte da água. Quem é a fonte? Pense, quem é a fonte de água? Essa mulher, ela foi tão inteligente que no meu devocional o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Fernanda, entenda, ela não pediu um lago, ela não pediu um açude, ela pediu a fonte. Porque um açude seca, um lago também pode secar, rios secam, mas a fonte jamais seca. Ela pediu a fonte. Será que você tem sabedoria quando você faz um pedido ao Senhor, quando você faz uma oração ao Senhor? Será que você pede com sabedoria? Tiago fala sobre isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Axa foi uma mulher muito sábia, porque ela pediu a fonte. Ela pediu algo inesgotável. Ela pediu algo que não seca. Ela pediu algo que jamais cessaria. Quem sabe você, mulher, está sofrendo porque está fazendo uma oração errada. Está fazendo um pedido errado. Está orando de forma errada. Você está pedindo rios, lagos ou açudes ao Senhor e o Senhor tem a fonte para você. O Senhor tem para você o que jamais secará. E o seu pai, então, Caleb, porque o pai sabe presentear um filho. O pai sabe o que um filho quer, o que o filho precisa, melhor dizendo. Um bom pai não dá o que o filho quer. Um bom pai dá aquilo que o filho precisa. E você, mulher, é uma filha amada de Deus. Aquilo que você precisar, o teu pai vai te dar. Ele vai te entregar. Caleb presenteia Axa com as fontes superiores e também as fontes inferiores. Ela pede fontes de água e a Bíblia diz que ele lhe dá as fontes superiores e as fontes inferiores. Ou seja, Caleb deu à sua filha mais do que ela pediu, mais do que ela sonhou, mais do que ela imaginou. Exatamente como diz a Bíblia. Que o nosso Deus é aquele que faz, é aquele que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Assim foi Caleb. Assim Deus tem para você. Peça com fé. Aquilo que você pediu, saiba que Deus não tem além. Olha, irmãos, quantos pedidos eu fiz ao Senhor. E o Senhor me deu mais do que eu pedi, mais do que eu imaginei, mais do que eu orei. Mas o mais importante é que eu não deixei de pedir. Eu desafio você hoje, mulher, a fazer um pedido ao Senhor. Mas peça com fé. Peça aquilo que talvez ninguém pediria. Talvez você se contentasse com a terra seca, o campo, uma porção da herança que o seu pai já te deu, mas não se contente com a terra seca. Hoje é dia de você pedir não apenas água, mas a fonte das águas. Para a gente encerrar, João capítulo 4, você conhece também uma mulher que teve um encontro diretamente com a fonte. Hoje eu quero apresentar para você essa fonte. Você que já conhece, você que não conhece, você que se esqueceu da fonte. João capítulo 4, versículo 15. A mulher de Samaria. Jesus passa por Samaria, um caminho que não era comum aos judeus. Não era uma rota até permitida para os judeus, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas a Bíblia diz que necessário foi a Cristo atravessar a província de Samaria.
Por quê? Porque ele tinha um encontro marcado ali com uma mulher. A mulher não sabia que tinha um encontro marcado com Jesus, mas Jesus sabia que tinha um encontro marcado com uma samaritana, com uma mulher sofrida, com uma mulher pecadora, com uma mulher discriminada, com uma mulher totalmente afastada à margem da sociedade judaica, uma mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos porque os samaritanos ainda sacrificavam em lugares altos, onde Jesus falou que não precisava se sacrificar em lugares altos. Mas os samaritanos pegaram os costumes ainda cananeus, isso aí é uma questão também de história, e eles foram sacrificar em lugares altos, e aí houve uma distância entre os judeus e samaritanos, porque os judeus entendiam então que os samaritanos eram ritualmente imundos. Mas para Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que for até Jesus, ele não rejeitará. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Vinde a mim todos. Todos que têm sede, todos que estão cansados, todos que estão aflitos, todos que são pecadores, todos que estão angustiados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Jesus tinha um encontro marcado com a mulher de Samaria, mas ela não sabia que tinha um encontro marcado com Jesus. Então, entre o versículo 15, aquela mulher, ela faz uma pergunta a Jesus. Jesus pede água para ela, ela fala, como você pede água para mim? Sendo tu judeu e eu sou mulher samaritana? E aí, entra o versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Por que ela responde isso para o Senhor? Por que ela pede dessa água? Por que ela pede da fonte? Porque antes, no versículo 13, Jesus afirma, quem beber desta água tornará a ter sede. Ele fala para a mulher que a água que ela estava buscando naquele poço, no poço conhecido ali como a fonte de Jacó, a água que ela buscava ali, não era uma água que seria eterna. Ela várias vezes precisaria buscar água naquele poço. Aquela mulher, ela era tão intimidada e discriminada pela sociedade, por causa dos seus vários casamentos, que ela evitava buscar água pela manhã. Todas as mulheres samaritanas iam à fonte de Jacó, iam nesse poço buscar água bem cedinho, geralmente por volta das 6 da manhã. Mas a Bíblia diz que Jesus estava junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia, um horário de maior calor. Jesus decide ir até a fonte de Jacó, ir até aquele poço onde aquela mulher buscava de uma água, que todos os dias ela precisava retornar lá, porque era uma água que não saciava a sua sede definitivamente. E aí que entra o versículo 15, Jesus fala para ela que ele tem uma água, aqui como diz agora o versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lembra de Axa, filha de Caleb? Ela não quer apenas terra seca. E o seu pai lhe dá a fonte de água. Não apenas a fonte superior, mas também a fonte inferior. As fontes que o pai dá agora para Axa, para Caleb dá para sua filha, não é apenas uma fonte superior, mas uma fonte inferior, ou seja, fontes diferentes, mas porque se faltasse em uma, teria em outra. Porque ela teria agora 2 lugares onde ela poderia beber de uma fonte, onde a água não deixaria de jorrar. As melhores águas, Caleb deu à sua filha. Deus deu para nós o melhor, a sua fonte única, que é Jesus Cristo. Deus deu a mim e deu a você, mulher. E ninguém vai te tirar isso. Podem te desmerecer, podem dizer que você não vale nada, podem dizer que você é uma esquecida. Hoje o Senhor me levanta para dizer para você, o Senhor lembra de ti, você não é esquecida. O Senhor te ama e Ele tem a fonte da água para você. Ele não tem apenas uma porção de terra seca. E aquela mulher fica maravilhada e diz, Senhor, me fala onde eu tenho essa água para que eu não precise vir mais buscá-la. Jesus disse, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E eu encerro dizendo para você que aquela mulher estava no seu 6º relacionamento, mas naquele grande dia, ela se encontra com o seu 7º e definitivo marido, Jesus Cristo. Aquele que deu a ela a fonte da água. Não deu um poço, não deu açude, não deu um lago, nem um rio que seca. Ele deu
a fonte. Ele mostrou o caminho para que aquela mulher nunca mais tivesse sede espiritual, sede física, sede emocional. Aquela mulher agora estaria saciada. O número 7 na Bíblia indica a perfeição. Aquela mulher não se encontrou nos seus 6 relacionamentos. Aquela mulher não conseguia ser feliz, porque a felicidade a gente só encontra em Jesus. Você sabe que quando você casa, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Então a felicidade só é encontrada em Jesus. Quando nós casamos com Jesus, aí nós casamos com o marido que nos faz feliz. E nós passamos a viver também para alegrar o coração do nosso marido, Jesus Cristo. A Bíblia fala isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Você alegra o coração de Deus, em contrapartida Ele te dá forças. Forças para resistir o diabo. Mulher, pense comigo, você sobreviveu até aqui. Você está viva. Você resistiu até aqui. Então vamos à luta, vamos em frente. Deus tem coisas grandes para nós. Deus não tem apenas terra seca, Deus tem a fonte da água. Você pode ser uma samaritana, mas Deus tem para você o melhor. O melhor. Deus tem um lugar no reino dele para você e para mim. Jesus não te discrimina. Jesus não olha para você com um olhar torto. Jesus não fala com você jogando indiretas. Jesus fala a verdade. Jesus te chama por amor. Jesus te chama para uma vida eterna. Jesus te chama para você nunca mais sentir sede de nada, falta de nada nem de ninguém. Você não precisa estar rodeada de pessoas para se sentir feliz, mulher. Você precisa estar com a presença de Jesus. E você se sentirá feliz e saciada. Amém? Não permita que ninguém te desvalorize. Não permita que ninguém olhe para você e diga, você não é ninguém. O Senhor me levanta hoje para te dizer que você é amada, querida. Você é menina dos olhos do Senhor. E na menina dos olhos do Senhor ninguém toca, Ele não permite. Eu quero finalizar compartilhando com você uma experiência que eu tive essa semana, atuando como capelã no Hospital Cardoso Fontes. Irmãos, eu fui orar por uma serva do Deus Altíssimo que está com uma doença autoimune, líder do círculo de oração da sua igreja, uma mulher de oração. Ela estava acompanhada da sua filha, que é líder da intercessão da sua igreja. Mãe e filha congregam em igrejas diferentes, mas as duas eram mulheres de Deus, obreiras na casa do Senhor. E a mãe dela, que estava ali enferma, começou a me contar um pouquinho da sua história. E a filha falou, mãe, chega, a pastora precisa orar. Irmãos, quando eu ia orar por aquela mulher, Deus tomou aquela mulher, que a mulher começou a orar por mim. De repente, o pastor João veio no corredor me esperando, eu faço sinal para ele e pedi àquela mulher, àquela senhora, ore por mim e pelo meu esposo. E Deus levantou aquela mulher de uma forma tão linda, orou por nós, foi usada para nós. E ali nós oramos por ela, irmãos, a enfermaria se tornou um local de adoração. Porque todo local, ele é comum até que Jesus passe por ele. Todo local, ele é comum até que Jesus passe por ele. Ali era mais uma enfermaria do hospital que eu estava visitando. Mas aquele local não se tornou comum, que Jesus resolveu passar por ali. E a moça que estava ao lado, ela começou também a orar, a clamar ao Senhor e se entregou para Jesus. Olha como é que Deus é lindo, como é que Deus é maravilhoso. E aí nós, como mulheres, começamos a clamar a Deus de uma forma tão tremenda. As pessoas iam na porta ver. Até o momento em que eu chamei o meu esposo, ele ali entrou conosco naquele momento de oração, clamamos juntos ao Senhor. Que experiência maravilhosa. E aquela senhora disse para mim, aquele que dá recebe, minha filha. Você veio dar nesta tarde e você está voltando com a tua bênção. Creia, mulher, que mesmo em dias difíceis, quando você oferece algo para alguém, saiba que o Senhor está te recompensando. Eu quero orar por todas as mulheres que estão me assistindo no dia de hoje. E se você também, um homem, estiver me assistindo, eu falei aqui diretamente às mulheres porque hoje é Dia Internacional da Mulher, mas essa palavra também é para você. Jesus se revelou para todos nós, para a raça humana. Para Jesus não existem diferenças. Ele não prega para homem ou para mulher, ele não salva homens ou mulheres, ele salva a raça humana. Homens e mulheres. No reino de Deus não há distinção, no reino de Deus não há machismo, no reino de Deus não há eufemismo. Sim, eufemismo. Existe uma grande diferença entre feminismo e feminismo, mas é uma outra história, nós podemos falar um outro dia, você pode pesquisar sobre isso. Jesus, ele não faz acepção
de pessoas. E eu quero orar primeiro pelas mulheres no dia de hoje. Senhor, aqui estão as mulheres que estão me ouvindo, me assistindo pelo canal do YouTube. Ó Pai, eu te peço neste momento que aquelas mulheres que estão feridas, magoadas, marcadas, aquelas mulheres que levam em seus corações feridas que aparentemente são, Senhor, intratáveis. Jesus, tens o poder de curar toda ferida. Toca na alma, toca no espírito, toca no corpo, toca nos relacionamentos. Ministra ao coração desta mulher nesta hora a tua paz, a tua cura, a tua libertação. Que todo mal seja repreendido agora em nome de Jesus e que você, mulher, seja livre. Livre para adorar a Deus. Você não é mais escrava do pecado, você não é mais escrava de ninguém. Você agora pertence a Jesus de Nazaré. Receba de Deus nesta hora o alívio. Eu quero estender esta oração às famílias, aos homens, aos jovens e às crianças que estão me assistindo. Que vocês recebam a bênção do Senhor. Que o milagre do Senhor possa agora te alcançar. Que você seja curado. Que você seja liberto. Que você receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Chegou o momento de eu liberar sobre a tua vida a bênção arônica que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um feliz Dia Internacional da Mulher, a você, mulher. E até o nosso próximo momento de reflexão, em nome de Jesus.